Olá, então vamos voltar aqui, né? No bloco anterior a gente estava falando sobre a questão dos pronomes relativos, dos pronomes demonstrativos, e aí vamos avaliar aqui só mais umas experiências, né, que eu coloquei para vocês. Então vou repetir um pouquinho aqui para que a gente possa prosseguir. Então observe aqui, galera. Olha, no vídeo anterior eu mostrei para vocês, então dá uma olhadinha aqui. Coloquei esse quadro, né? Mostrei que os pronomes demonstrativos, eles podem ser usados em relação ao texto, em relação ao espaço, em relação ao tempo, né? E coloquei para vocês aqui a relação. Então, observe, vamos só ir pegar mais uns exemplos aqui, né? Que você pode colocar. Suponhamos que eu queira colocar assim, vou colocar o nome mesmo, João, Maria e André. Aí, lá, logo à frente, aí você vai falar sobre eles, né? Aqui você tem uma frase que fala sobre eles. João, Maria e André. Aí, logo à frente, você queira retomar André. Então, quando a gente quer retomar o último citado, a gente utilizaria quem? Este, né? Então, é o único momento que esses pronomes exerceriam a função catafórica, anafórica, porque, por regra, eles nasceram para ser catafóricos, né? Então, se você retomar o imediatamente citado aqui, nesse caso, foi André, eu posso usá-los na função anafórica. Mas lembre-se, aqui é até uma função sintática chamada de aposto distributivo. Você está distribuindo funções. Ah, professora, e se houver três? Aí você pode. Aí eu fui e falei do André. Agora eu quero falar da Maria. Então, como a Maria, quando houver no meio, certo? Você sempre vai se lembrar de que nesse momento eu quero o do meio. Então, eu posso usar essa para retomar o do meio. Mas lembre-se, o essa só vai entrar se houver meio, certo? Então, lembre-se, esse aqui retomaria do meio. E para retomar, aí eu fui lá e falei da Maria. Aí agora eu quero retomar o João. Então, para retomar o mais distante, eu usaria aquele, né? Então, se eu tivesse falando assim, João, Maria e André estudam. Este para concurso, essa para a faculdade, aquele para o MBA. Então, nesse caso, eu estou distribuindo funções para cada um dos elementos. Então, aí, nesse ponto, o este funcionaria como anafórico, assim como essa já é anafórico, e aquele retomaria a informação mais distante. Mas lembre-se, o essa só vai entrar na referência ao meio, quando houver três. Agora, se fosse só João e André, aí eu estou falando deles. E logo à frente eu quero me reportar a André. Então, eu falo este, e aí logo à frente, como eu não tenho o do meio, eu quero retomar o primeiro, que é o mais distante. Então, eu falaria aquele, naquele retomaria quem? João. Então, não se esqueçam, essas funções aqui, gente, nessas posições, esses termos são chamados de aposto distributivo, tá? Então, isso aqui é uma função sintática, aposto distributivo, porque você está distribuindo funções, né? Então, para cada um. Então, esses termos ocupam o valor de um substantivo, tá bom? Então, façam as anotações de vocês e lembre-se, né, dessa particularidade. Então, ó, a tela vai ficar aí para que você tenha a sua anotação, tudo bem? Aí, deixe-me mostrar para vocês um exemplo, né? Antes de a gente voltar aqui, deixe-me mostrar um exemplo. Então, vamos acompanhar aqui. Eu coloquei um trechinho aqui para a gente identificar os elementos de coesão, né, que eles estão presentes nesse trecho. E aí, lá na prova, eles querem saber da referenciação, né, o que esse termo se referencia, a quem ele se refere no texto, certo? Então, observe, a Constituição Federal de 1988 estabelece a definição de casa. Pronto, isso aqui é uma premissa, né, que é uma afirmação. Essa afirmação, aí quando a gente coloca essa afirmação, esse termo essa, ele faz referência, né, esse termo, junto com a afirmação, faz referência a todo o período anterior. Então, isso aqui é um processo de coesão que? Coesão anafórica, né? Porque o termo aqui está retomando o que já foi dito. Então, nesse caso, ele não retoma parte do texto. Esse termo, essa afirmação, retoma toda a ideia, retoma toda a premissa anterior. Ou seja,
essa afirmação, qual a afirmação? A Constituição estabelece definição de casa, tá? Essa afirmação é ampla e encontra suporte no Código Penal brasileiro. Este, como eu já expliquei para vocês naquele texto anterior, retoma o mais próximo, né? Então, o mais próximo aqui, no caso, é o Código Penal brasileiro. Então, este a estabelece como qualquer lugar em que a pessoa exerça sua intimidade. Olha, ainda existe mais um aqui, que é o pronome relativo. O pronome relativo, gente, sempre que você encontrar, ele sempre retoma os elementos anteriores a ele, né? Então, eu vou falar dele daqui a pouco para vocês, né? Porque ele também é um elemento de coesão muito importante no texto. Então, como você encontra, este estabelece como qualquer lugar no qual a pessoa exerça a sua intimidade, né? Que daria no qual, retomaria a palavra lugar. Então, quais são os processos que nós temos aqui? Quais os tipos de coesão que nós temos nesse exemplo? Apenas coesão referencial. E qual tipo de coesão referencial? Anafórica, certo? Porque todos os elementos que nós usamos aqui, eles foram anafóricos, certo? Então, creio que se vocês encontrarem os pronomes demonstrativos, então, em uma questão de prova, vocês terão esse quadro para vocês se lembrarem, certo? E quando você usar este quadro, você vai se lembrar dele em relação a usar em relação ao tempo, ao espaço e ao texto, certo? E aí, dentro da questão, deixe-me mostrar uma coisinha aqui para vocês. Observe aqui, uma questão que caiu na prova do Senado Federal, né? Quem fez a prova foi a FGV, que é uma banca que gosta muito desses processos. E aí ela cobrou aquela função que eu expliquei para vocês, né? Que é a questão do deítico. Então, deítico, como vocês se lembram mesmo, que eu já mostrei para vocês, é uma questão que serve para apontar, certo? Então, observe, ó, no segundo quadrinho, o pronome tem valor. Vamos dar uma olhadinha no quadrinho? Aí está escrito lá assim, não existem minhocas aquáticas. E aí o peixinho olhando para o anzol com a minhoca, certo? Aí depois alguém colocou essa minhoca aí. Então, quando o peixinho fala, logo alguém colocou essa minhoca aí, você pode observar que o pronome essa está sendo usado no texto numa função espacial. Professora, por que eu sei que a função é espacial? É porque ele está mostrando, logo alguém colocou essa minhoca aí. Então, é espacial, ou seja, está indicando o espaço. Se está indicando o espaço, galerinha, então vocês têm de saber que esse termo, como eu falei para vocês, quando você apontar para alguém dentro do texto, apontar para uma situação comunicativa sem retomá-la, professor, mas não está retomando? Não, por quê? Porque se estivesse retomando, a palavra minhoca não estaria aí repetida. Então, ele está usando a palavra essa minhoca aí. Se você colocasse o seu dedo indicador, você perceberia claramente que o peixe está apontando, certo? Então, quando eu expliquei para vocês anteriormente, né, que os pronomes demonstrativos este, essa, esse, aquilo, eles podem ser deíticos, né, desde que eles sejam usados no tempo espacial, né? Então, aqui a resposta nada mais é do que a letra C. Então, o segundo quadrinho, o pronome essa tem valor deítico. Primeiro, anafórico ele não tem porque ele não está retomando ninguém, porque ele está acompanhando a palavra minhoca, então ele é um pronome adjetivo, ele não retoma, certo? O pronome que retoma é pronome substantivo. Não é catafórico porque ele não está antecipando a informação que ainda foi dita, ele está apontando para uma situação. Ele não é um pronome relativo, certo? E ele não é expletivo, porque expletivo é aquilo que eu posso tirar do texto sem que cause prejuízo a nada. Nesse contexto aqui, eu preciso para a situação contextual, certo? Então, se você conseguir quando você consegue visualizar essa situação, fica mais simples para vocês, né? Então, essa questão aqui é uma questão que tem muito erro, né? Então, lembre-se, deítico, esses pronomes só funcionarão como deítico, né? Até pode anotar lá no seu quadrinho, olha. Ah, já coloquei aqui para vocês, olha. Toda vez que eles estiverem nessa função, eles também funcionam como deíticos, tudo bem? Então, dando continuidade aqui à nossa informação, antes que a gente prossiga, deixe-me contar umas historinhas aqui para vocês, olha. Então, os pronomes relativos, eles têm papel importante, né, no processo de coesão. E sabe qual a coesão, os pronomes relativos que eles estabelecem? Coesão anafórica. Então, eles servem sempre para retomar.
O único pronome hoje que não teria essa função seria a exceção do cujo, né? O cujo, ele teria uma particularidade só dele, né? Então, quais são os principais pronomes relativos que nós temos? Eu vou colocar na sequência para vocês. Nós temos o que, nós temos o qual, nós temos o quem, nós temos o onde, nós temos o cujo, nós temos o quanto, certo? Veja a relação. Todos, por regra, excetuando o cujo aqui, certo? Eles servem, o cujo é o único pronome desses aqui que não é um pronome substantivo. Ele é um pronome adjetivo. Os demais, o que é um pronome adjetivo, professora? Pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. E ele é o único pronome que serve para dar a ideia de posse. Na aula de gramática, vocês podem melhorar essa informação. Mas lembre-se, você não pode substituir o cujo por nenhum outro pronome relativo. Veja, uma questão de prova, que fale. Para você substituir o cujo por outro pronome relativo, você já sabe a resposta dela, está errada. Porque até agora ele é o único dos pronomes relativos que exerce a função adjetiva. Todos os outros pronomes relativos, ó, até colocar aqui para vocês, ó, com exceção de cujo, ó, os demais, que eu já falei do cujo, né, são pronomes substantivos. Então, quer dizer que eles estão no lugar de um substantivo. E se eles estão no lugar de um substantivo, eles exercem o valor do substantivo, certo? Então, também tem papel aqui para coesão na forma. Então, lembre-se que o pronome, ele pode ser usado, qualquer pronome desses aqui, eles podem ser usados? Não, né? São usados em casos específicos, você tem que saber usá-los. Por exemplo, cujo só serve para indicar posse. Então, olha aqui a expressão do cujo. Cujo tem de haver um substantivo aqui e tem de haver outro substantivo aqui. Aí, esse aqui tem de indicar posse para esse aqui, ó. E por isso que o cujo só pode ser empregado entre dois substantivos. Então, ele não aceita artigo depois dele. Por que ele não aceita? Porque o cujo já vem com artigo. Então, quando você coloca aqui, ó, você coloca cujo. Esse o aqui já é um artigo, certo? Então, isso aqui, na etimologia dessa palavra, já é um artigo. Então, ele não aceita que você coloque cujo o, nem cujas as. Ele sempre vai flexionar em gênero e número com o segundo substantivo. Então, dependendo do gênero desse segundo, ele vai falar cujo, cujas, tá? Então, lembre-se, ele sempre serve para indicar posse. E aí, por isso, ele não pode ser trocado, porque olha aqui, olha os demais pronomes relativos. Então, deixe-me mostrar para vocês a relação dos demais. Vou mudar a cor aqui para você não se confundir. O que, ele vale para coisa, não é isso? O que vale para coisa. O qual, ele também vale para coisa. Só que eles podem também substituir coisa ou pessoa. Então, esses aqui, né, podem tanto substituir coisa ou pessoa, né? Então, por isso que qual que é o pronome universal a ser usado? O pronome universal a ser usado é o que. Você só pode usar o qual se o que não entrar, certo? E assim por diante. Então, como que o qual, ele só é pronome relativo se ele pudesse ser substituído por o qual e flexões, certo? E aí, ele nunca vem qual sozinho, porque senão ele vai exercer a função de pronome interrogativo, certo? Então, beleza, vamos mudar a cor aqui para a gente colocar para o quem. Quem é um pronome relativo que só se refere à pessoa. Então, olha que interessante. Dificilmente eu posso substituir. Não, se o que estiver se referindo à pessoa, você pode substituir pelo quem. Agora, você tem que ter muito cuidado, né? O quem, ele só se refere à pessoa, tá? Então, vocês estão vendo? Então, para isso, gente, nós temos uma indicação para cada um deles. E esse aqui é o que o pessoal mais usa errado. Vou colocar de outra cor, porque aquela ali não está dando para enxergar. O pessoal mais usa errado hoje na redação discursiva, que é o onde, certo? Onde só pode ser usado para lugar. Então, você não vai trocar o onde pelo que, mas você pode trocar por em que, pode trocar por no qual, pode trocar por na qual.
e assim por diante, né? Dependendo do antecedente dele, certo? Então, o onde é o único pronome relativo, gente, que ele só pode ser usado se o antecedente for lugar. Então, vocês estão vendo? Cada pronome relativo tem uma função. Então, você não pode aleatoriamente chegar e substituir um pronome pelo outro, certo? E o pronome quanto, né, que é o pronome relativo quanto, esse pronome ele tem uma particularidade, né? Ele indica quantidade. Quantidade. E ele sempre vem antecedido da palavra tudo quanto, né? Então, ele sempre vem entre tudo quanto. Ele não vai ser pronome relativo se ele não indicar quantidade. E ele sempre vem antecedido dessa palavra, tudo quanto. Né? Então, cuidado com ele, não é muito usado, tá? Mais usado hoje, nós temos o pronome relativo que. E aí, você vai aprender a usar. No texto, eles exercem sempre função de coesão anafórica, né? Situando o pronome relativo cujo. Uma dica para vocês, o pronome relativo cujo, o pronome cujo é o único que indica posse. Por isso, se você trocar pelos demais, vocês vão perder o sentido de posse do texto. Então, cuidado com processos de referenciação. Guarde esse quadro, né, para você saber em relação ao pronome, se a gente perguntar, você já sabe, então. Então, observe aqui, com essa relação, nós vamos voltar àquele trecho que eu fiz. Olha, nós temos aqui, este a estabelece como qualquer lugar em que a pessoa exerça a sua intimidade. Então, tá escrito aqui, ó, em que. Se eu chegasse aqui, para vocês, pedisse para você substituir por onde, como que eu faço para saber se eu posso substituir por onde? O antecedente tem que ser lugar. Ó, qualquer lugar onde a pessoa exerça. Aqui caberia, porque o em que aqui está se referindo a lugar. Isso aqui literalmente é lugar, né? O nome lugar é lugar. Então, aqui eu poderia falar como qualquer lugar em que a pessoa exerça. Então, na prova, é isso que eles querem. Na linha tal, em que pode ser substituído por onde? Aí você vem aqui e avalia. Pode, nesse exemplo, sim. Por quê? Porque o antecedente da palavra que, como a palavra que vale para coisas, vale para lugares, ela vale para o que é universal. Então, nesse caso, o que está certo, né? Agora você chegou aqui e pediu para substituir pelo onde. Pode, porque o antecedente é lugar. Mas se não fosse, você jamais empregaria o onde, certo? Então, nesse exemplo aqui, eu poderia usar o onde. Eu poderia usar o que, o quem? Não. Por quê? Porque o antecedente não é pessoa. E aí vocês vão aprendendo aos poucos, certo? Então, fiquem atentos a essas relações e aí vocês voltem aqui comigo. Então, quando a gente for usar o pronome relativo, né, que eu sempre dou a margem da interpretação dele aqui, mas vocês vão aprender a função sintática dele, a oração que ele introduz, isso com as aulas de gramática. Aqui a gente vai aprender só a quem eles se referem, né? Dentro do processo de coesão, eles exercem esses processos que eu falei, de retomar, né? São sempre pronomes substantivos, e eles exercem a função do substantivo que eles retomam, com a exceção do cujo, e o cujo serve para indicar posse para o substantivo. Ele sempre é empregado entre dois substantivos, e ele serve para dar essa ideia de posse possuidor, né? Possuído pelo possuidor. E aí você vai avaliar que a relação de troca não entra com o cujo. Então, questão que tiver lá, você não precisa nem voltar ao texto. Pode, na linha tal, pode trocar que, porque a sua, cujo, porque as suas. Ah, na linha tal, pode, não pode, né? E vice-versa. Se houver os demais pronomes relativos e eles pedirem para vocês trocarem pelo cujo, também não pode, porque o cujo, gente, exerce o valor de nome, de acompanhar o nome. Então, na função sintática, ele é sempre adjunta de nominal. Função esta que jamais será exercida pelos demais pronomes relativos, porque os demais pronomes relativos são pronomes substantivos. Então, eles exerceriam a função que o substantivo exerceria se ali estivesse, que é de sujeito, de objeto direto, né, de complemento nominal. E isso é o cujo não tem capacidade, porque ele indica posse, né? Indica posse, função sintática de adjunta de nominal. Tudo bem? Então, cuidado com a questão de troca, né? Então, você já sabe também a relação para trocar cada um dos pronomes relativos. Isso vai entrar numa questão de coesão. Tudo bem? Então, antes de a gente entrar na próxima questão, deixe-me falar para vocês alguns princípios que eu gostaria que você guardasse. O que é uma elipse, né? Esse nome tem caído muito em prova. E aí me perguntaram, professor, e o que é um azeume? Olha, acompanha aqui comigo. Elipse, gente, deixa eu abrir uma informação aqui para vocês. Quando a gente
fala de elipse. Vou colocar aqui no cantinho, né? Você anota aí no seu caderninho. Então, esse nome, elipse, é uma figura de construção, né? Consiste no nome omissão. A elipse é qualquer forma de omissão facilmente subentendida. Então, se a gente fosse pegar o conjunto, né? Aí aqui, olha, vocês se lembram disso da conjunto? Zeugma a gente colocaria aqui dentro, ó. E aqui fora a gente colocaria elipse. Então, quer dizer que toda zeugma é uma elipse, mas nem toda elipse é uma zeugma. Então, já sei, então, que zeugma é um tipo de omissão. Beleza, então, como que eu vou diferenciar? Gente, omissão, por exemplo, se eu colocasse assim para vocês. Saímos. Quem? Nós. Está escrito aqui? Não, mas eu não posso facilmente entender? Sim, o sujeito aqui, ele está elíptico, né? Que é nós. Então, isso aqui é apenas uma elipse do sujeito, certo? Aí, se eu colocasse assim para vocês, no céu, nuvens. Aí, você sabe que nesse contexto, no céu, nuvens, eu já sei aqui que é a mesma coisa de no céu há nuvens, no céu existem nuvens. Então, é elipse do verbo haver, certo? Isso aqui é só elipse, não é zeugma, porque a zeugma é o tipo de elipse que consiste na omissão do que já foi dito. Por exemplo, as leis são feitas pelos homens. Pronto. Eu vou colocar um ponto e vírgula, porque eu vou continuar a mesma ideia. Os costumes pelas mulheres. Então, veja aqui comigo, ó. As leis são feitas pelos homens, os costumes pelas mulheres. Estão vendo aqui, olha? As leis são feitas pelos homens, os costumes são feitos pelas mulheres. Então, nesse exemplo aqui, há uma omissão da expressão são feitas, que no caso ficou masculino para concordar com costume. Então, isso aqui é o que nós chamamos de zeugma, que é a omissão daquilo que já foi dito. Então, a zeugma é a omissão do que já foi dito e está facilmente subentendido. Mas eu posso muito bem chegar aqui para você e falar que isso aqui é uma elipse, tá? Então, cuidado com a pergunta. Por que a gente vai falar disso? Porque, às vezes, vocês vão encontrar questões pedindo que você determine o que é uma elipse, tá? Então, lembre-se, elipse significa omissão, tudo bem? Então, olha, vamos treinar um pouquinho sobre a questão dos pronomes e aí depois a gente vai falar de uma matéria também que cai muito, que é o processo de coesão pelas conjunções, tudo bem? Então, acompanhe aqui alguns itens comigo. Observe, vai falar sobre os pronomes, né? O novo milênio, designado como era do conhecimento, da informação, é marcado por mudanças de relevante importância e por impactos econômicos, políticos e sociais. Em épocas de transformações tão radicais e abrangentes como essa, olha, tá vendo o pronome essa aqui? Ele está reportando alguma coisa, né? Quando eu coloco aqui, o novo milênio, designado como era do conhecimento, então, essa é a relação todinha do novo milênio, até porque não posso dizer que essa palavra retoma novo milênio, porque essa está no feminino e novo milênio está no masculino. Mas eu posso dizer que o essa se refere a todo o conjunto que o novo milênio engloba. Fazer referência é uma coisa, retomar é outra. Então, se ele fosse retomar, ele retomaria literalmente a palavra era do conhecimento, certo? Como essa, que seria a era, que é era feminino. Mas observe, se eu posso dizer que o essa alude a todo o conhecimento, posso. Fazer alusão, gente, que olha aqui, o vocábulo essa alude. Alude é fazer referência, né? Fazer referência e não retomar. Cuidado com as perguntas de prova, né? Então, se eu posso dizer que o essa alude a novo milênio, era do conhecimento da informação. Certíssimo. Agora, se falasse para vocês que ele retoma, realmente estaria errado, porque ele está no masculino, novo milênio, e essa está no feminino, seria impossível, certo? Entenderam? Cuidado com as palavrinhas, tá? Vamos ver outras. O setor de tecnologias da informação e comunicação, TICs, impulsiona um conjunto de inovações técnico-científicas, organizacionais, sociais e institucionais, gerando novas possibilidades de retorno econômico e sociais nas mais variadas atividades. Por contribuir para a elevação do dólar, do valor agregado, da produção com reflexos positivos no emprego, na renda e na qualidade de vida da população, esse ramo, ficou juntinho aqui mais, ó. Esse ramo, você separar, vem obtendo status privilegiado. Quem vem obtendo o status? Esse ramo. Quem é esse ramo, gente? Olha,
Setor de Tecnologias da Informação e Comunicação. Você pode observar que agora é um processo de coesão anafórica. Essa palavra, esse ramo, literalmente retoma o setor. Tanto é que se você colocasse no lugar dela, você colocaria: o setor de tecnologias vem obtendo status privilegiado em diversas políticas e programas. Aí continuaria o texto. Então, agora eu posso dizer que tanto faz alusão, como posso dizer que retoma, tá? Vamos ver a pergunta? Pelas relações de sequenciação e concatenação. Concatenação é a mesma coisa de ligação, sequenciação e ligação entre as ideias. Concatenação é a mesma coisa também de coesão. Estabelecidas entre os elementos textuais, depreende-se que a expressão esse ramo retoma diretamente o termo tecnologia. Gente, primeiro que não é depreende-se, né? Seria o campo de... Você está vendo aqui no texto, né? Não é campo de depreender. Segundo, ele não retoma diretamente o termo tecnologias, ele retoma o setor de tecnologias da informação. Então, a questão está errada, beleza? Vamos ver o que a gente precisa avaliar aqui dentro do texto. Então, voltando aqui comigo. Eu trouxe alguns itens mesmo só para realçar para vocês. E algumas explicações, né, extras, né, para você avaliar como eu e minha omissão, a questão da elipse, para que vocês guardem essas ideias, porque eu encontro várias vezes aí alguns itens falando elipse, certo? Então, eu preciso, em relação à coesão, entender o uso dos pronomes relativos, né, que você viu aqui comigo a referência a cada um. Você precisa entender o uso dos demonstrativos, né, que eu expliquei largamente aqui para vocês, e cai muito em prova, sempre observar e ler com atenção o texto, que aí vocês vão encontrar a quem ele se refere. Outra informação que eu acho importante trabalhar com vocês é o uso das conjunções. Elas caem assim, vamos dizer que de 100%, 99,9% caem em prova, né? Que é uma matéria que despenca. Inclusive, se você for fazer prova do CESP, que é uma das bancas mais privilegiam esse raciocínio, certo? O que é isso? Olha, aqui a gente não vai trabalhar a classificação sintática, aqui a gente não vai trabalhar literalmente a classificação da oração. A gente vai trabalhar o valor semântico, porque eles adoram perguntar, pode trocar? Por que não pode trocar? Certo? E aí eu vou colocar alguns lances aqui para vocês que vocês aprendam a trocar essas conjunções. E aí vocês vão fazer alguns quadrinhos também, né? Para que vocês saibam memorizar essa ideia, né? Que eu acho que a gente aprende muito por mnemônicos, né? Então, as conjunções, elas infelizmente devem ser memorizadas, né? Eu falo infelizmente porque elas são muitas, né? Então, você tem de decorá-las. E existe uma lista tanto que faz parte da conjunção coordenativa, existe uma lista das conjunções subordinativas. E aqui o assunto é bem extenso e nós vamos, ao final, resolver alguns itens para que vocês saibam colocar isso em prática, certo? E olha, é bem importante também porque a gente aprende algumas escritas de algumas palavras, né? Porque a gente acaba, eu escrevi essa palavra, eu sempre usei essa palavra dessa forma e você vem agora, a essa altura da minha vida, falar que isso é assim. Pois é, né? Então, a gente vai aprender, mudar alguns vícios aqui de linguagem, saber algumas palavrinhas que têm mais de um sentido, né? Saber usá-las dentro do texto. E quando a prova chegar e perguntar, você mata de vez isso aí, tudo bem? Então, olha, a gente está com um tempinho mais estourado aqui no vídeo, eu vou deixar para a gente falar desse assunto no próximo vídeo. Fique aí, espero você, tudo bem? Beijo!